Só fica nessa revisão se você quer ser aprovado de primeira. Aqui você vai encontrar o vídeo oficial de todo o conteúdo que foi trabalhado na semana passada, das questões oficiais que caíram na prova teórica do Detran, das questões do simulado, além de muitas dicas e macetes para ajudar você de qualquer lugar do Brasil, qualquer estado, qualquer cidade a garantir a sua aprovação. Então, vem comigo. Questão 1. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio do quê? Então, quando você vê um veículo na rua, como que você sabe que aquele veículo, como que você vai conhecer, como que você vai reconhecer aquele veículo? Na letra A, ele fala que é da placa traseira com caracteres iguais ao do registro. Na letra B, da placa dianteira com caracteres iguais ao do registro. Na letra C, do número do chassi gravado obrigatoriamente nos vidros. E letra D, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais aos do registro do veículo. Então, quando nós vemos um veículo na rua, geralmente esse veículo ele vai ter duas placas, então não vai ser somente pela placa traseira, também não vai ser somente pela placa dianteira. E quando ele fala nessa identificação externa, é algo que está fácil de ser identificado visualmente. Por exemplo, quando você passa num radar de velocidade, como que o radar sabe que é o teu veículo? Quando o guarda vai efetuar uma infração por qualquer que seja o motivo, como que ele vai identificar o teu veículo? Vai ser através da placa. Então, não tem nada a ver com o número do chassi, nem no vidro, nem em qualquer outra parte do veículo. E sim, através das placas. Mas cuidem, porque o carro ele tem tanto a placa dianteira quanto a placa traseira. E essa identificação ela vai ser feita por meio dessas duas placas. Então, das placas dianteira e traseira, com caracteres iguais aos do registro do veículo. Então, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo vai ser feita por meio das placas dianteira e traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo. E lembrando, uma dica que eu sempre gosto de deixar aqui no canal. Se você quer melhorar as suas chances de ser aprovado na prova teórica, é muito importante, quando você estiver estudando, fazendo simulados, ou mesmo vendo vídeo de questões, que é copiar a pergunta e a resposta correta, que aí vai melhorar, vai aumentar as suas chances de ser aprovado. Se caso essa questão cair na sua prova, você vai conseguir lembrar e, claro, vai conseguir acertar. Questão 2. Em uma parada cardíaca e respiratória à vítima. Olha só a dica, ele já falou que essa parada tem a ver com a cardíaca, que é, né, o coração, e tem a ver com a respiratória, que é a nossa respiração. Então, o quê? Se ele fez uma parada, se ele parou, ele vai ter ausência. Ausência do quê? De batimento cardíaco, concordam comigo? E também vai ter ausência da respiração, certo? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra B. Está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos. Ele falou que é uma parada, ele tem falta, então ele não vai apresentar. Letra C. Está consciente, mas se debate. Ou letra C. Conversa com naturalidade, mas ofegante. Se eu não tenho respiração, se eu tenho uma parada respiratória, eu não vou estar ofegante, eu vou estar sem respirar. Então, veja que já descartamos a letra B, descartamos a letra D. E também vamos descartar a letra C. Por quê? Porque se ele está tendo uma parada cardíaca e respiratória, ele não vai estar consciente, ele vai estar apresentando ausência, tanto de movimentos respiratórios, quanto de batimentos cardíacos. Então, resposta correta, a letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. Então, você vai copiar aí a pergunta.
em uma parada cardíaca e respiratória a vítima. E vai copiar a resposta correta. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. 3. Considere as afirmativas. Então, aqui nós temos número romano 1, número romano 2, número romano 3. E a pergunta é: crime de trânsito estão em quais? No 1, ele fala em afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Será que isso é crime de trânsito? 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda ser cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Será que eu preciso da carteira para dirigir? E se eu tiver sem? E se ela tiver cassada? Será que isso é crime? E 3. Dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Será que isso é crime? Vou dar uma dica aqui. Dessas 3 questões, imagine quais delas vão estar colocando a vida da outra pessoa em risco. Então, se você, por exemplo, afastou-se do local de um acidente, dependendo da gravidade dessa vítima, ela poderá entrar em óbito, concordam comigo? Então, eu sei que a número romano 1, ele pode levar a outra pessoa a óbito. Então, sim, ele vai ser um crime. Aí vem mais uma dica. Se você sabe que a número romano 1 está correta, você pode descartar as que não têm a número romano 1, que no caso seria a letra B e a letra C. Então, veja, eu já tenho 50% de chances de acertar essa questão. E a 2, ele fala em dirigir o veículo automotor sem a permissão, sem habilitação ou ainda se cassado. Qual é o único documento que eu preciso para poder dirigir? Não é habilitação? Não é a PPD? Se eu não tenho, se eu não fiz, eu não vou conhecer as regras e sim, eu vou colocar a vida dessas pessoas em risco. Então, eu sei que a número romano 2, que é representado por 2 risquinhos, também está correta. Então, vejam que aqui só existem 2 corretas. Então, eu já cheguei à conclusão que a resposta correta vai ser a letra A, que é crime de trânsito número romano 1 e o número romano 2. Mas por que a 3 não é crime? Por quê? Eu estar com a minha habilitação vencida há 30 dias ou há mais de 30 dias não é um crime. Na mesma proporção que o meu veículo não estar devidamente licenciado também não é um crime. É infração, sim. Estar com a habilitação vencida sem dirigir é uma infração leve com 3 pontos, e estar dirigindo com ela vencida há mais de 30 dias é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação, mas não é crime. Nem a habilitação vencida há mais de 30 dias e nem o meu veículo não estar devidamente licenciado. Por isso que o número romano 3 não é um crime, não é crime e nem é agravante. Agora, o 1 e o 2, sim, são crimes de trânsito. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. E o 2, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, temos crime no 1 e no 2. 4. A placa R24B regulamenta. Bom, todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, são placas de regulamentação. Elas ditam o quê? Regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Vou começar com uma dica. Essa placa aqui, ela está ditando uma obrigação. Não está ditando uma proibição. Por quê? A proibição
ela terá que ter um corte em cima da placa. Por exemplo, se aqui tivesse um corte, ó, assim, uma barrinha vermelha, aí seria uma proibição. Mas como ela não tem esse corte, não é proibição. Sabendo disso, vocês podem descartar a letra C, que fala em sentido proibido. A outra também que vocês podem descartar é a letra D, porque virar à direita, ela teria que estar assim, nesse formato, e não apontando para uma via específica. Entenderam a diferença? Então, vai descartar também. Bom, mas e agora? Qual a diferença de sentido permitido e passagem obrigatória? Sentido permitido, ele estaria apontando apenas para a direita, em linha reta. Agora, aqui, ela está definindo um local específico que obrigatoriamente você deverá passar. Então, a plaquinha R24B de bola significa passagem obrigatória. Então, letra B, passagem obrigatória. Placa R24B, passagem obrigatória. 5. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é... Vou começar dando uma dica. No caso dos pedestres nas rodovias, não existe uma regulamentação específica, como, por exemplo, dos ciclistas, das bicicletas. As bicicletas vão circular na rua, junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo. Vai ser proibido nas rodovias. Agora, em relação ao pedestre, não existe uma regra específica sobre o pedestre utilizar o acostamento. Então, na letra A, ele fala que é proibida. Na letra B, permitida apenas nos trechos em que a rodovia atravessa áreas urbanas. Letra C, permitida apenas quando houver sinalização de regulamentação. Ou letra D, apenas permitida. Bom, descarta a letra A, porque não é proibida. E na letra B e na letra C, ele está dando um complemento. Imagina na letra B, só é permitido se for um trecho urbano. Então, quer dizer que se não tiver trecho urbano, eu não posso atravessar a via. Veja que ela não vai fazer sentido. Muito menos a letra C, quando houver sinalização. Imagina no meio do nada, numa via rural, por exemplo, que não tenha cidade, que não tenha travessia, não vai ter sinalização. Então, descarta também a letra C. Logo, a nossa resposta correta será a letra D, permitida. Então, a circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias, letra D, apenas e tão somente permitida. Mais um detalhe, pessoal. Se você está gostando desse simulado e você quiser adquirir não só esse, mas outras mais de 300 questões para ajudar você a testar os seus conhecimentos, aprender dicas, aprender macetes e garantir a sua aprovação pelo valor completamente simbólico. Vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo o link para você adquirir não somente esse simulado, como outros 10 simulados, totalizando mais de 300 questões para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Lembrando que todo o conteúdo aqui do canal, vídeo de simulado, questões, dicas, macetes, conteúdos, eles são válidos para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Questão 6. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo, devido ao efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Bom, pera lá. Então, tem chuva, o condutor perdeu a dirigibilidade pelo efeito da aquaplanagem. Mas o que é a aquaplanagem? A aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Então, tem lá um filetinho de água e esse condutor, ele perdeu, né, o controle, ele perdeu a direção do veículo. Ele vai reduzir velocidade? Vai. De que forma? Então, vale lembrar que eu não tenho contato com o chão.
Então, logo, não vai resolver acelerar, não vai resolver frear. Concordam comigo? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Acionando o freio com pequenos toques repetidos no pedal, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência. E agora, será que eu vou acionar o freio com pequenos toques repetidos no pedal? Letra B. Acelerando levemente, girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Será que isso não vai trazer mais risco ainda? Letra C. Tirando a pressão do pedal do acelerador, acionando levemente o pedal do freio e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. E letra D, eliminando a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. E aí, qual que vocês acham que é a resposta correta? Bom, vamos descartar a que fala em acionar o freio, porque eu não tenho contato, então eu frear ou eu acelerar não vai responder. A mesma coisa acontece na letra B. Se eu não tenho contato com o chão, porque entre o meu pneu e o chão tem uma camada de água, não vai adiantar eu acelerar, não vai adiantar eu frear, porque o carro não vai responder. Concordam comigo? Então, ficamos entre a letra C e a letra D. Por quê? Porque as duas começam certo, tirando a pressão do pedal do acelerador ou eliminando a pressão do pedal do acelerador. Quer dizer o quê? Eu estou desacelerando, eu estou tirando o pé do acelerador, certo? Só que olha o erro drástico aqui na letra C. Girar o volante rapidamente. Você não vai girar rapidamente, nem vai frear rapidamente, nem vai puxar o freio com a máxima pressão ou pisar o pedal com a máxima pressão. Por quê? Eu tenho que manter ali uma certa estabilidade, digamos assim. Então, se eu frear rapidamente, se eu virar o volante rapidamente, eu posso correr o risco de capotar o meu veículo. Freando não, porque não tem contato, mas quando o meu veículo retomar novamente a aderência, se eu virei rapidamente o volante para a direita ou para a esquerda, eu posso acabar rodando na pista ou até capotando a hora que eu retomar novamente a aderência. Então, veja que só com essas dicas eu já consegui encontrar a resposta correta, que é a letra D de dado, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência. Lembrando, copie a pergunta, copie a resposta correta, que se essa questão cair, você vai conseguir acertar. E se você chegou até aqui, gostou, tá gostando desse vídeo, tá entendendo, tá fácil a forma aí para te ajudar a interpretar as questões, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, deixar o teu joinha e escrever aqui nos comentários qual é a sua cidade. Questão 7. A utilização de aparelho celular ao conduzir o veículo é proibida, pois, olha bem, ele já contou, ele já deixou claro, ela é proibida, mas vai ser proibida por quê? Primeiro, obviamente, porque é uma infração. Mas é uma infração por quê? Qual é o risco que ela traz a ponto de se tornar uma infração e ser proibida? Letra A. Interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel? Será que interfere? Letra B. Pode provocar perda de atenção e riscos de acidente? Letra C. Não é regulamentada pelo CONTRAN? Ou letra D. Afeta a audição do condutor? Vamos começar eliminando a pior de todas, que definitivamente não é certa, que é a letra C. Porque ela é regulamentada pelo CONTRAN, sim. Tanto que tem duas infrações relacionadas ao uso do aparelho celular na direção. Então, sim, ela é regulamentada. Na letra A, ele vai falar que interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Não interfere, tanto que os veículos têm até a tal da multimídia, que é justamente para fazer essa conexão entre o teu celular e o multimídia ali do veículo. Então, não tem nada a ver com esse daqui.
Na letra D, ele vai falar que afeta a audição do condutor. Não vai afetar, não vai prejudicar a audição do condutor. Agora, ele vai sim provocar na letra B a perda da atenção e riscos de acidente. Por quê? Porque ele vai distrair o condutor. Ele vai ter que pensar, raciocinar para poder responder, para poder visualizar o que está ali na tela do aparelho. Então, a resposta correta para essa questão, letra B, pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. Logo, a utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida, pois pode provocar perda de atenção e riscos de acidente, mesmo que, anotem aí, mesmo que seja no modo viva voz, porque tem uma outra questão que fala assim, mesmo que seja no modo viva voz, ele vai provocar essa perda de atenção e sim poderá resultar num sinistro, numa colisão ou algo pior. Questão 8. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Quer dizer o quê? Relacionar, ele quer que vocês juntem. Então, aqui nós temos plaquinha 1, plaquinha 2, plaquinha 3. Imaginem que aqui seja uma coluna, certo? E aqui do outro lado é outra coluna. Não significa que a resposta dessa questão está aqui. Significa que existem 3 plaquinhas aqui, 3 definições aqui, e eu tenho que relacionar, eu tenho que juntar a plaquinha com o seu significado correto. Lembrando que aqui nós temos 4 placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Todas essas placas aqui, elas estão ditando o quê? Proibições. Por quê? Elas têm um corte ao centro. Toda vez que tiver esse corte ao centro, está ditando uma proibição. Bom, aqui vocês podem utilizar uma dica. Por exemplo, interpretar a questão que é mais fácil, que no caso seria a número 2. Por quê? A número 2, ela tem o quê? Ela tem um veículo de tração animal. Concordam comigo? Tem o quê? Tem o desenho de um cavalinho puxando uma carroça, uma charrete e o cortezinho de proibição. Concordam comigo? Então, eu sei que a número 2 está falando em alguma coisa relacionado à tração animal. E a única que fala de tração animal é a letra A. Então, na letra A, vocês têm o número romano 2. Logo, vocês podem colocar assim, ó, número romano 2 igual a letra A, certo? Concordam comigo? Então, vejam, ó, número romano 1, 2 e 3. Em todas elas vai ter 1, 2 e 3. Só que eu já sei que essa daqui tá na letra A. Então, eu vou procurar. Vejam que, ó, na letra B, ele fala que a 2 significa B, não é? Na letra C e na letra D significa que a letra C também não é. Porque a definição da letra C, ó, tá vendo a letra C aqui embaixo? Que é proibido retornar à direita. Direita é o qual? A direita é o que está no número romano 3. Ó, direita para cá, esquerda para cá. A número 1, ele está apontando para a esquerda. A número 3, aqui embaixo, está apontando para a direita, certo? Então, sabendo disso, eu posso descartar. Então, vejam que eu já tenho a resposta correta, identificando apenas uma placa, que é uma placa mais fácil de conhecer, mais fácil de identificar. Então, a resposta correta vai ser a letra A. Então, vamos conferir. A número romano 1, ele fala que a resposta correta está na letra B. A letra B fala que é proibido retornar à esquerda. Esquerda é para onde? Esquerda é para cá. Para onde que está apontando? Ó, para a esquerda. Tá vendo que a setinha está apontando para cá? Ó, para a esquerda. Já que a minha tela está expirada, então acho que está apontando para cá. Mas, enfim, entenderam, né? A mesma coisa acontece no 3. O 3, ele está apontando para onde? Ele está apontando para a direita. Ó, tá vendo a pontinha da placa aqui, ó? Ela está fazendo o contorno para a direita. Então, sim, a 3 vai estar na letra C de casa. Logo, a nossa resposta correta está na letra A.
1, letra B, 2, letra A e 3, letra C de casa. Logo, resposta correta vai ser a letra A, a correta relação da sinalização que está aqui no canto da esquerda com o significado que está aqui na direita. Vamos começar falando de legislação? Um condutor que teve sua CNH cassada. O que é cassado? Cassado é quando o condutor ele perde tudo. Todas as categorias que ele tinha, todos os anos de carteira, todos os cursos, ele volta a estaca zero. Como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. Ele pode refazer, ele pode se reabilitar? Pode. Mas para isso tem um prazo. Esse prazo poderá estar descrito como 2 anos ou 24 meses. Mas, prof, não é a mesma coisa, é. Só que eu tenho que entender que na hora da prova, você pode estar nervoso, e aí você lembra de 2 anos, e na hora vai te dar um branco, infelizmente. E aí você fica naquela, poxa vida, mas eu vi 24 meses, ou vice-versa, né? Ah, eu vi 24 meses, mas agora está falando em 2 anos. Será que é pegadinha? Não, não é. Ele poderá sim dar os dois formatos, tanto 2 anos quanto 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Essa segunda questão aqui, vocês podem perceber que ela é muito parecida, mas ela é diferente. Ficou estranho, mas é isso mesmo. Ele vai falar o quê? De atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, ou usar o veículo para arremessar sobre os pedestres, ou o veículo, água, detritos, entre outros. Ambos é uma infração média, com 4 pontos, e a penalidade será a multa. Então, a primeira diz assim: atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma. Infração média, penalidade, multa. Média, 4 pontos, penalidade, multa. E a segunda, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos, é uma infração. Nesse caso, ele fala apenas em média. Média com 4 pontos. E tem ainda um complemento que poderia estar aqui, considerado irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Então, também poderia ter esse complemento. Lembrando que as infrações que nós temos hoje são divididas em 4. Gravíssima, 7 pontos, que são aquelas infrações que colocam a minha e a vida do outro em risco. Por exemplo, dirigir alcoolizado, furar um sinal vermelho. Aí nós vamos ter a infração grave, que é 5 pontos, que vai trazer mais risco à minha vida, como, por exemplo, não usar o cinto de segurança, ou então uma muito cobrada, que é justamente utilizar aparelho de som em volume, que não esteja em acordo com o CONTRAN, também grave com 5 pontos. Na sequência, nós vamos ter as infrações de natureza média, com 4 pontos, que na sua grande maioria vai falar o quê? Sobre danos causados ao meio ambiente, como, por exemplo, essas duas aqui: atirar ou abandonar, ou jogar na via, né, objetos ou substâncias, infração média com 4 pontos. E a infração leve com 3 pontos, que mais é cobrada, ele vai falar de documentação, exatamente deixar de atualizar o cadastro ou o registro da habilitação, seja do veículo, ou seja, da habilitação do condutor, CNH ou PPD. Mas não confundam com dirigir com habilitação vencida. Dirigir com ela vencida é gravíssima, com 7 pontos. Agora, estar com o documento atrasado, não ter atualizado documentos e não estar dirigindo é uma infração leve com 3 pontos. Também, utilizar a buzina de forma errada ou em locais proibidos também é uma infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação. Aqui nós temos uma placa, aliás, nós temos 2 placas. Essa placa, ela está em preto e branco, mas vale lembrar que este fundo vai ser branco, e esta parte, esta orla aqui, será na cor vermelha. E ele diz assim: em uma avenida da cidade onde reside, um condutor verifica a existência das placas conjugadas abaixo representadas. Então, aqui na primeira placa, eu tenho uma velocidade de 40 km por hora, de segunda a sábado, das 6 às 22h30.
Então, quer dizer que de segunda a sábado, entre 6 horas da manhã e 22h30 da noite, né, 10 horas e 30, eu vou precisar andar a 40 quilômetros por hora. Mas nos demais dias e horários, ou seja, no domingo, ou seja, entre 10h31, 22h31 até 5h59, eu poderei transitar a 60 quilômetros por hora. E aí ele quer saber, o condutor deve saber que, resposta correta em verde, os limites de velocidade variam de acordo com os dias e horários indicados nas placas, valendo para qualquer veículo. Por que qualquer veículo? Porque ele não definiu se é para carro, se é para moto, se é para caminhão. Ele definiu o quê? A velocidade, o dia e horário. Ou seja, de segunda a sábado, entre 6 e 22h30, todo mundo vai andar 40. Já nos demais dias, todo mundo poderá andar a 60 quilômetros por hora. Sempre que cair placa, sempre que caírem figuras, é muito importante vocês fazerem a correta leitura, analisar todos os elementos presentes na placa. Por exemplo, na figura, na placa, o que for. Aqui eu tenho velocidade, eu tenho dias, eu tenho horários. Então, eu tenho que avaliar, analisar todos os elementos que estão presentes nas figuras. Aí sim eu vou conseguir acertar a resposta dessas questões. Vamos falar de direção defensiva. 3 questõezinhas muito cobradas. Primeiro, a definição da direção defensiva. O que é direção defensiva? Lembrem-se sempre, direção defensiva é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes para prevenir, para antecipar uma situação de perigo. Então, toda vez que você vê o termo direção defensiva, lembre-se, direção defensiva, direção preventiva. Antecipar. Direção defensiva, direção preventiva, antecipar. Por quê? Se você lembrar dessa dica, desse macete, você vai conseguir acertar todas as questões que caírem falando da parte de direção defensiva, que é, né, a resposta correta em verde. Forma de conduzir o veículo a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Então, direção defensiva consiste em forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Segunda questão. Elementos básicos da direção defensiva são, vamos de dica? São 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade. Elementos básicos da direção defensiva são 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Atenção, não confunda com as condições adversas, que a definição é fatores ou combinação de fatores. Por quê? Condições adversas serão 8, exatamente. Anotem aí. Elementos básicos da direção defensiva, 5. Condições adversas, 8. Que se cair qualquer uma dessas questões, você vai conseguir acertar. E a terceira questão diz o seguinte: em relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que, em verde, resposta correta, os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes, sim. Vocês sabiam que mais de 90% das causas de acidentes estão relacionadas com fatores humanos? É a nossa falta de conhecimento, falta de cuidado, desrespeito à sinalização, falta de cuidado com o veículo, falta de cuidado consigo mesmo, né? Não dirigir em condições. Então, sim, mais de 90% das causas de acidente são falhas humanas, ou seja, os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes, sim. Mais de 90% dos acidentes, dos sinistros, das colisões, são ocasionados por falhas humanas. Mais 2 questõezinhas, e agora ele vai falar para nós do uso
do farol. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar bastante, e para quem ainda não conhece, eu vou pedir até para você anotar. Por quê? Se caírem questões falando disso, você vai lembrar dessa frase e vai conseguir acertar. Toda vez que você se deparar com condição adversa, chuva, neblina, garoa, cerração, que dificulte a visibilidade, que atrapalhe a tua visibilidade, o que você vai fazer? Primeiro, diminuir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Vamos de novo? Reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Essa aqui, as duas vão falar de luz. A primeira diz assim: em condições de chuva intensa e diminuição da visibilidade, recomenda-se ao condutor de um veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, usar a luz baixa ou luz de posição. Então, em verde, baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida. Luz baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida. Reduzir velocidade, redobrar a atenção, farol baixo ou luz de posição. Segunda questão. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, acionar. Aqui ele só está falando da luz baixa dos faróis. Então, baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida, ou apenas luzes baixas dos faróis. E se você quer melhorar ainda mais, aumentar as tuas chances de passar na prova, uma dica que eu deixo em praticamente todos os vídeos: copiem a pergunta e a resposta correta. Por quê? Se essa questão cair, você vai aumentar muito mais as chances de você conseguir lembrar e acertar. Por quê? Porque você viu a questão, você visualizou a questão, você me ouviu falando, que é uma coisa que eu vejo muito o pessoal comentar aqui: prof, eu estava fazendo a prova e parece que eu estava ouvindo você falar. Essa é a ideia. Tanto que algumas questões eu repito 2, 3 vezes. Alguns não gostam, fica muito repetitivo, fica chato. Mas para memorizar é a melhor forma. E em terceiro, você vai escrever. Então, você vai lembrar que você escreveu. Então, estou vendo, estou ouvindo e ainda estou escrevendo. E claro, se qualquer uma dessas questões caírem, eu vou ter muito mais chances de lembrar e, claro, acertar na minha prova. Ele vai falar da durabilidade dos pneus. É determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar: letra A, usar pneus sem câmera. Letra B, realizar um rodízio dos pneus regularmente. Letra C, trocar a câmara de ar. Ou letra D, comprar o melhor pneu. O que vai determinar a maior vida útil do teu pneu? Não está nada relacionado com comprar o melhor pneu, até porque é muito relativo. Relativo de marca, relativo de preço, então não tem como eu definir qual é o melhor pneu. Concordam comigo? Usar pneu sem câmera ou trocar a câmara de ar também não vai interferir em nada, não vai determinar a durabilidade do teu pneu. Agora, realizar o correto rodízio dos pneus regularmente, ou seja, a cada 10.000 km, é o que vai definir a durabilidade do teu pneu. Claro, além de fazer a correta calibragem uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, ou quinzenalmente, como caem as questões do Detran. Então, a durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar: realizar o rodízio dos pneus regularmente, ou seja, a cada 10.000 quilômetros, e, claro, realizar a correta calibragem dos pneus quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias. 10. Considere as situações abaixo. Então, temos situação 1, risquinho 1, né, número romano 1, risquinho 2 e risquinho 3. E ele quer saber o quê?
infração de trânsito passível de multa. E agora, aonde que eu vou ter infração? 1. Parar o veículo nos viadutos. Será que é infração? 2. Parar o veículo na contramão de direção. Será que é infração? Parar o veículo nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via. Será que aqui é infração? Bom, vamos começar descartando. Aqui não é infração, que é a número 3. Por quê? Parar o veículo nas esquinas a 7 metros não é infração. Nem 7, nem 6 e nem 5. Vai ser infração a menos de 5 metros. A menos de 5 metros seria uma infração. Porém, ele parou a 7. Então, ó, descarta porque essa aqui não é infração. Sabendo que a número 3 não é uma infração, vocês poderão descartar as alternativas que têm a presença do número romano 3, que é a letra B e a letra C, porque elas têm o número romano 3. Mas parar a 7 metros do bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, não é infração, nem 7, nem 6 e nem 5. Vai ser infração se for menos de 5 metros. Inclusive, tem até aquela figurinha que cai bastante no simulado, que tem o desenho ali, um recortezinho, né? Tem uma casa, uma arvorezinha, um carrinho, e ele está apontando em relação à esquina. Qual a distância que você tem que manter? 5 metros. Por isso que a número 3 não está certa. Agora, parar no viaduto, sim, é uma infração. E parar na contramão de direção também. Então, aqui eu tenho infração no número romano 1, que é representado por um risquinho, e no número romano 2, que é representado por 2 risquinhos. Então, logo, a minha resposta correta é a letra D, risquinho 1 e risquinho 2. Ou seja, parar o veículo nos viadutos e parar o veículo na contramão da direção são infrações de trânsito passível de multa. 11. Em uma avenida ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é: eu tenho vítima e eu tenho essas vítimas presas nas ferragens. Então, eu preciso do serviço que tenha treinamento e principalmente que tenha equipamento para tirar essas vítimas presas nas ferragens. E aí, qual deles vai ser? Vamos ver se vocês vão saber identificar. Letra A, resgate do corpo de bombeiros. Letra B, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. Letra C, Polícia Militar. Ou letra D, a ambulância do hospital. Lembrem-se, eu preciso ter o quê? Equipamento. Por quê? Porque eu vou ter que cortar, eu vou ter que abrir esse veículo para poder resgatar essas vítimas. Concordam comigo? Então, ó, as polícias, seja federal, seja militar, seja estadual, elas não têm esse equipamento, muito menos esse treinamento. Concordam comigo? Por quê? Porque o foco delas é fiscalizar. Então, vocês podem descartar tanto a letra B quanto a letra C. Bom, ficamos entre o corpo de bombeiros e a ambulância. Agora eu pergunto para você assim: na ambulância, o que tem? Tem equipamento para abrir, para cortar, para tirar alguém das ferragens? Não. Eles têm equipamento para socorrer a vítima, para ajudar a vítima. Concordam comigo? Eles têm medicação, eles têm aparelhagem para fazer as verificações, enfim, eles têm os equipamentos para tratar a vítima, mas eles não têm o equipamento para tirar, para remover a vítima das ferragens. Concordam comigo? Então, vocês podem descartar. Então, vejam que, se vocês forem puxar pela memória, quando vocês veem um acidente, quando vocês veem uma colisão, quem que está lá com os equipamentos cortando o carro, enfim,
é o corpo de bombeiros, e sim, é o corpo de bombeiros que vai ter tanto os equipamentos quanto o treinamento para tirar as vítimas presas nas ferragens. E atenção, ele pode perguntar também o número do corpo de bombeiros. E qual que vai ser? 193. Logo, para quem estiver fazendo as anotações, vocês podem anotar aí. Vítimas presas nas ferragens. Corpo de Bombeiros 193. Vítimas presas nas ferragens. Corpo de Bombeiros 193. Ah, mas e se eu quiser chamar o SAMU? Para quem que eu vou ligar? Eu vou ligar para o 192. 192 é do SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. SAMU. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 192. E vítimas presas nas ferragens, resgate do Corpo de Bombeiros, que é o 193. 12. Ao se deparar com um acidente, uma pessoa quer ajudar, mas não consegue cuidar dos acidentados porque sente-se mal ao ver sangramentos e lesões. E agora, ela quer ajudar, certo? Só que ela não consegue porque ela não pode ver nem sangramento e nem lesões. Nessa situação, a pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. E como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai afastar esse perigo? Como é que ela vai evitar novos acidentes? E aí ele vai dar para nós 3 números romanos, ó, risquinho 1, risquinho 2, risquinho 3. E ele quer saber quais vão ser as condutas de primeiros socorros para afastar o perigo e evitar novos acidentes. 1. Ligar a chave da ignição nos veículos acidentados. 2. Sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos. E 3. Definir um local para melhor colocação do triângulo. E aí, quais dessas 3 condutas vão estar corretas para essa pessoa que não consegue ver sangramentos e nem lesões? Bom, vamos imaginar assim. Vamos imaginar que 2 carros lá se bateram, 2 carros se colidiram. A primeira coisa que acontece é que esse veículo, ele tem combustível, ele tem água, ele tem óleo e ele tem corrente elétrica. Se eu juntar combustível mais corrente elétrica, eu posso ter um princípio de incêndio que vai evoluir para uma explosão. E como que eu vou cortar essa corrente elétrica? Desligando a chave. Então, eu não vou ligar. É ao contrário. Eu vou desligar e, se possível, inclusive, tirar a chave da ignição. Por quê? Para eu cortar a corrente. Cortei corrente, não vai ter faísca. Não tendo faísca, não tem princípio de incêndio, não vai evoluir para uma explosão. Então, descarta o número romano 1. Olha a dica! Se eu sei que o número romano 1 está errado, é o que eu não vou fazer, eu vou descartar todas as que têm presença do número romano 1. Então, ó, letra A tem número romano 1? Tem. Descarta. Letra B tem? Não. Letra C tem? Tem. Descarta. Letra D tem? Tem. Descarta também. Então, veja que só excluindo o primeiro, sabendo que o primeiro está errado, eu já cheguei à minha resposta correta, que é risquinho 2 e risquinho 3. Então, eu vou sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos. Ó, risquinho 2 aqui, ó, tá vendo? E 3, ó, 3 risquinhos. Definir um local para melhor colocação do triângulo. Então, risquinho 2 e 3, letra B de bola, são as alternativas corretas, são as medidas corretas de primeiros socorros a serem tomadas. Sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos e definir um local para melhor colocação do triângulo.
E se você está gostando desse vídeo, você chegou até aqui e você quer ter acesso não somente a esse simulado, mas a outros 10 simulados, a um combo com mais de 300 questões para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação, vou deixar aqui embaixo o link na descrição desse vídeo para você poder testar os seus conhecimentos, aprender dicas, macetes e ter, né, esse material para você poder imprimir e acompanhar aqui juntamente comigo e, claro, acertar se essas questões caírem aí na sua prova. São mais de 300 questões mais cobradas na prova teórica do Detran, válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. 13. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita. Por que eu devo utilizar o cinto? Por que o meu passageiro deverá usar o cinto? Por qual motivo? Letra A. Cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. Será que não usar o cinto é uma infração gravíssima? Letra B. O lançamento dos corpos para fora do veículo em caso de colisões. Letra C. Colisão com o veículo de trás. Colisão com o veículo da frente. Vejam bem. O cinto de segurança, ele é para quem? Para o condutor e para o passageiro. Ele vai influenciar no caso de colisão com o veículo de trás ou com o veículo da frente? Não, tem nada a ver. O que vai influenciar na colisão com o veículo da frente, por exemplo, é manter a distância de segurança, distância de segmento, que é medida em 2 segundinhos. Agora, o cinto não vai evitar uma colisão. Letra A. Ele fala que é uma infração gravíssima. Será que é gravíssima? Não, gente, não é gravíssima. Não usar o cinto de segurança, seja pelo condutor ou pelo passageiro, é uma infração de natureza grave, com 5 pontos. É grave. 5 pontos. E não gravíssima. Então, já descartei, né, as alternativas erradas e eu já cheguei à minha resposta correta, que é a letra B. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. 14. A fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. E agora? Será que eu posso usar a fotocópia? Será que ela é válida? Será que ela é inválida? Vamos às alternativas. Letra A. É válida quando apresentadas junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. Letra B. Pode ser plastificada substituindo o documento original. Letra C. É inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. E letra D. É válida quando apresentada junto com o documento de identidade do portador. Vou começar contando para vocês o seguinte. A habilitação, seja a PPD ou a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, ela já é um documento completo. Ela não precisa ser apresentada junto com nenhum outro documento. Por quê? Tem nome completo, nome do pai, nome da mãe, RG, CPF. Então, ela não precisa ser apresentada com nenhum outro documento. Então, sabendo disso, você já vai descartar a letra A. Você também vai descartar a letra D, certo? A letra B, ela fala que ela pode ser plastificada. Errado. Ela não pode ser plastificada. A Carteira Nacional de Habilitação, seja a PPD ou a CNH, ela não poderá ser plastificada. E nada substitui o documento original. Tanto é que vocês têm duas versões do documento original. Você pode usar a versão impressa e você pode utilizar também a versão digital dentro do aplicativo. Então, você pode usar essa versãozinha aqui, né, que é a originalzinha que vem lá pelo correio, que você retira ou no teu CFC, ou você vai receber no seu endereço, ou então
a versão dela digital. Só que atenção, a versão dela digital, ela precisa ser dentro do aplicativo da carteira da habilitação. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, bem no cantinho, vocês vão ter dentro desse aplicativo aqui, ó. Cadê? Aqui. No aplicativo, sim, tá? Dentro do aplicativo ou a versão original. Então, a cópia dela é inválida, ela não serve para nada, certo? Eu sempre que fala na cópia, na fotocópia, enfim, ela é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Então, não tem validade nenhuma. Fotocópia da carteira, esqueçam. Não existe, não serve para nada. Pelo menos para comprovar que você pode dirigir, não. Tem que ser a versão original. Seja a versão física de papel impressa que vem pelo correio, ou então a versão digital dentro do aplicativo. Também não adianta tirar um print do aplicativo que não vai substituir o documento, porque ele acaba sendo uma cópia, tem que ser o original. Ou a versão física, né, essa que a gente recebe aqui pelo correio, ou então a versão digital dentro do aplicativo da carteira nacional. Diferente disso, esqueçam. 15. Ao atender o motociclista com alteração de consciência após bater a cabeça no chão, deve-se. E agora? O motociclista, ele tem alteração de consciência porque bateu a cabeça no chão. O que você vai fazer? Letra A. Mantê-lo com a temperatura do corpo abaixo do normal. Letra B. Evitar conversar com ele para não confundi-lo ainda mais. Letra C. Evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Ou letra D. Restringir os movimentos, mantendo as roupas apertadas. Vamos descartar as que não faz sentido? Primeiro, quando uma vítima ela sofre uma colisão, um sinistro, algo assim, é muito comum ela perder a temperatura corporal. E você vai ter que o quê? Você vai ter que aquecê-la. Então, não é manter o corpo abaixo do normal, muito pelo contrário. Você vai tentar aquecê-la, mas também não é da bebida quente, não, tá? É com coberta, com roupas, enfim, nesse formato, certo? Segundo, você não vai restringir os movimentos, muito pelo contrário. Você vai afrouxar as suas roupas e não vai mantê-las apertadas. Então, sabendo disso, ó, eu já descartei duas alternativas. Na letra B, ele fala evitar conversar com ele. Não é, gente, muito pelo contrário. Você vai tentar manter um diálogo, uma conversa, porque para ele não perder a consciência. Então, ó, pode descartar também. Logo, chegamos à nossa resposta correta, que é a letra C. Evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Ao atender o motociclista com alteração de consciência após bater a cabeça no chão, deve-se evitar movimentá-lo e chamar o socorro médico. Lembrem-se ainda de não dar nada para as vítimas beber ou comer, não usar nenhum tipo de medicamento, seja farmácia, caseiro ou manipulado, e não entrar em contato com os fluidos da vítima, principalmente sangue, para evitar doenças infecto-contagiosas, ou seja, aquelas que são transmitidas através de contato com o sangue infectado. 16. Penumbra é uma condição adversa do quê? Letra A, veículo. Letra B, tráfego. Letra C, tempo. Ou letra D, luz. Bom, primeiro, nós precisamos entender que condições adversas são fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o nosso desempenho na direção. Segundo, se ele perguntar quais são, lembrem-se sempre que condições adversas serão 8. Então, você vai contar a que tiver 8 itens e vai marcar. Quando nós falamos
de penumbra ou mesmo de ofuscamento, nós estamos falando de luz ou de iluminação. Por quê? O ofuscamento é o excesso de luz, quando vem um veículo no sentido contrário com o farol alto, ou mesmo quando o sol está nascendo ou está se pondo, que fica bem na linha do horizonte, que vai ofuscar. Ou então a penumbra, que nada mais é que a falta de luz, a falta de iluminação, ou seja, quando está anoitecendo ou quando está amanhecendo, nós vamos ter penumbra, que é uma condição adversa de luz ou de iluminação. E sempre que falar em condições adversas, lembrem-se que são fatores ou combinação de fatores, e se perguntar quais são, lembrem-se sempre do número 8. Quanto ao uso da buzina, pode ser utilizada. Então, eu preciso lembrar o quê? Que a buzina, ela é um sinal de alerta. Eu vou utilizar ela com um simples e breve toque. Para quê? Para alertar, para advertir. Aí eu preciso lembrar também o horário que eu não posso utilizar a buzina, que é entre as 22 e as 6 horas da manhã, ou onde eu tiver essa cornetinha cortada aqui. Significa que eu não posso utilizar a buzina. Então, ela deverá ser utilizada em situações de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou aos demais veículos. Não posso utilizar entre 22 e 6 horas da manhã, e também não posso utilizar onde tiver esta plaquinha aqui, que significa proibido utilização da buzina ou utilizar buzina. A um acidentado com suspeita de fratura localizada a mais ou menos 15 centímetros abaixo do joelho direito, enquanto aguarda a chegada do resgate, o procedimento correto é: em qualquer situação, nós devemos evitar, ou seja, não movimentar o acidentado. Não movimentar o acidentado, não remover as vítimas, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não utilizar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado, e sempre que possível, aquecer as vítimas. E principalmente lembrar, não movimentar o acidentado. Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito ou seus agentes será punido com. Lembrem-se sempre, quando for uma atitude errada, eu desobedeci uma ordem, eu furei o sinal vermelho, avancei a placa de pare, enfim, quando for uma atitude errada, vai gerar multa. Atitude errada, multa. Agora, quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, por exemplo, andar sem cinto, o que tem que consertar? O que está faltando? O cinto. Aí, quando tiver algo faltando, algo errado, algo para arrumar, vai gerar a multa, mais a retenção para regularização. Agora, se você tiver estacionado de maneira irregular, mas presta atenção, atrapalhando a circulação dos demais, ou seja, se estiver estacionado numa vaga que é tua, num local que é proibido, teu carro será removido. Então, quando você estiver estacionado de maneira irregular, aí seu carro será removido. Atenção, estacionar na contramão não gera remoção, tá? É o único estacionamento que não gera remoção. Por quê? Você está estacionado no local correto, você só está na direção errada. Então, estacionar na contramão não gera remoção. Qual a distância mínima ao ultrapassar um ciclista? Presta bem atenção. Ele está falando em distância. Como é que mede a distância? Não é através do metro, através da trena, entre outros? Então, essa distância, ela é medida em 1,5 metros. Ele poderá perguntar a forma, a maneira de se ultrapassar um ciclista. Aí será reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Agora, se ele falar na distância, 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. É proibida a circulação de bicicletas em, olha a dica, anotem aí, proibido bicicleta rodovia, proibido bicicleta rodovia. Sabe por que essa dica? Porque se cair a questão e começar lá, é proibida a circulação de bicicletas, automaticamente você vai lembrar da palavra rodovia. E o complemento aí vai ser igual.
salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Lembrando ainda que nas calçadas e nos passeios é permitido, sim, permitido, desde que devidamente sinalizado pela autoridade com circunscrição sobre a via. E nos demais casos, as bicicletas irão circular na rua, junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. E se você vai passar por um ciclista, você deverá reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter a distância de 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. 3 motoristas cometem infrações conforme descritas abaixo. Então, aqui nós temos motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Motorista 1 e 2 estão na rodovia e o motorista 3 está numa via coletora. E aí ele quer saber, a suspensão do direito de dirigir será aplicada. Aqui, eu preciso lembrar que a suspensão do direito de dirigir por excesso de velocidade irá acontecer quando o condutor transitar a quanto? A mais de 50% do limite estabelecido para a via. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer conta. Sim, a prova é de habilitação, é de legislação de trânsito, mas sim, você vai ter que precisar fazer a continha. Então, vamos lá, ó. Rodovia, 90 km por hora, beleza. Qual que é a metade de 90? Metade de 90 não é 45? Então, eu vou somar 90 mais 45. 90 mais 45 vai dar quanto? 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar 135, concordo comigo? Então, quer dizer que até 135 é uma infração da natureza grave, com 5 pontos na habilitação. E a partir de 136, aí será uma infração da natureza gravíssima, com 7 pontos e a suspensão direta do direito de dirigir. E o condutor estava a 105. 105 é menor que 136, com certeza. Então, ele não será suspenso. Ele está cometendo uma infração de natureza grave com 5 pontos, mas não, ele não vai ser suspenso. Motorista 2, mesmo caso, 100, mais qual que é a metade de 100? 50. 100 mais 50 vai ser quanto? 150. Mesma coisa, até 150 infração de natureza grave com 5 pontos, a partir de 151, infração gravíssima com 7 pontos e a suspensão direta do direito de dirigir. Ele está a quanto? A 136, 135. 135 é menor que 151? Sim, com certeza. Então, ele não vai ter habilitação suspensa. O motorista da via coletora, 40. Qual que é a metade de 40? 20. 40 mais 20 é quanto? 60. Significa que até 60, infração grave, com 5 pontos. A partir de 61, infração gravíssima, com 7 pontos. E a suspensão do direito de dirigir. E aí eu te pergunto, 65 é maior que 61? Com certeza. Então, ó, esse condutor está, sim, dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via e, sim, ele terá o direito dele de dirigir suspenso. Percebam que é o motorista que está com menor velocidade, mas é o que está com a velocidade mais acima do limite permitido, que é mais de 50%. Então, sim, ele vai ter a habilitação dele suspensa. Aqui, mesmo caso, mesma questão, só vai mudar a via. Então, ó, 3 motoristas, então, motorista 1, motorista 2, motorista 3, mesma conta. Eu tenho que analisar quais deles estão dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Por quê? Porque a mais de 50 vai gerar a
suspensão do direito de dirigir. Concorda comigo? Então, vamos lá novamente fazer a conta. 80. Qual que é a metade de 80? 40. 80 mais 40, 120. Quer dizer que até 120 infração grave com 5 pontos. A partir de 121, infração gravíssima, 7 pontos. E a suspensão do direito de dirigir. E ele estava a 125. 125 é maior que 121? Sim. Então, o motorista 1, ele vai sim ser suspenso por estar transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Motorista 2, via arterial 60, metade de 60, 30. Quanto que é 60 mais 30? 90. Significa que até 90 ele estará cometendo uma infração grave com 5 pontos. A partir de 91, ele estará cometendo uma infração gravíssima com 7 pontos e a suspensão direta do direito de dirigir. E ele estava quanto? A exatamente 91. Então, sim, o motorista 2 também terá o direito de dirigir suspenso por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. E o motorista 3, ele estava a 30. 30, qual que é a metade de 30? É 15. 30 mais 15, 45. Até 45, infração grave, né, com 5 pontos. A partir de 46, infração gravíssima, com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Só que ele estava a mais ou a menos, até 45, é infração grave, ele estava a 44, então o motorista 3, ele não vai ser suspenso, ele está cometendo uma infração de natureza grave, com 5 pontos, mas não vai gerar suspensão. Então, a suspensão será para o motorista 1 e 2, que estão transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via, que vai gerar uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e, claro, a suspensão do direito de dirigir. Aqui mais uma tabela, mesma coisa, 3 motoristas também, só que notem que aqui as velocidades elas são diferentes. Aí você vai falar para mim, mas prof. Lu, a via arterial não é 60? A velocidade máxima da via arterial é 60, mas ela poderá ter velocidades menores, ok? E aqui vamos fazer a mesma conta. 50 mais a metade de 50. 50 mais 25 vai dar 75. E o motorista estava a 70. Então, quer dizer que até 75 é infração grave, a partir de 76, infração gravíssima e a suspensão do direito de dirigir. Mas ele estava a 70. 70 é menor que 76, sim, então ele não vai ser suspenso. Motorista 2, mesma coisa, 40 mais 20 é igual a 60. Até 60, infração grave com 5 pontos. A partir de 61, infração gravíssima, 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Ele estava a mais de 61, sim, ele estava a 70. Então, ele vai ter, sim, a habilitação dele suspensa. E o motorista 3, 30. Qual que é a metade de 30? 15. 30 mais 15, 45. Até 45, infração grave com 5 pontos. A partir de 46, infração gravíssima, 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Ele estava a mais de 46? Sim, ele estava a 65. Ele estava além do dobro da velocidade permitida, então, sim, ele vai ser suspenso também. Então, nesse caso, os motoristas que estão dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via e que vão ter a suspensão direta do direito de dirigir serão os motoristas 2 e 3 que estão trafegando a mais
de 50% do limite estabelecido para vir. Então, lembre-se, se cair essas tabelinhas, você vai ter que fazer a conta da velocidade que está dando na tabela mais a sua metade. Então, você vai pegar lá os 50, qual que é a metade de 50? 25. Você vai somar, vai dar 75. E aí você vai ter que fazer a referência, se ele está a mais ou a menos da velocidade que deu aqui. Mesma coisa ali na outra, 40 mais 20, 60, e você vai ter que avaliar. Se ele tiver no 60 ou para baixo, é só infração grave. Se ele tiver a mais de 60, aí é infração gravíssima, é suspensão do direito de dirigir direta.